Pois é, meus prezados e queridos ouvintes, temos ouvido nessa bela mensagem musical, Deixai as ilusões. É exatamente essa mensagem que nós estamos a tratar todos os domingos à tarde aqui a pregar. Deixai as ilusões. Buscai o que é verdadeiro, o que é concreto, aquilo que Deus falou. Ele tem compromisso com aquilo que Ele falou, e não com aquilo que os homens concluem. Por mais que procurem com toda boa intenção alguma coisa, mas não sendo aquilo que Deus determinou, é tudo em vão, é tudo engano, e leva sim para o desespero da última hora. Meus amados e queridos, vocês estão ouvindo todos os domingos, temos aqui escolhido para fundo musical desse programa A Última Hora, aquela música evangélica, aquele hino, A Última Hora. Porque essa última hora virá para todos os homens. Nós queremos com isso chamar a atenção de todos os nossos ouvintes a respeito da última hora. Temos escutado hoje, fomos fazer um pequeno passeio com a minha querida e também com o meu filhinho, e vimos aí uma casa em construção e comentamos sobre aquela casa. E quando chegamos lá, no destino onde deveríamos ir, a notícia foi que o homem já tinha morrido há 2 dias ou 3. Começou a construir sua casa e que não pôde acabar a sua casa, não pôde morar lá dentro. Foi encontrado morto, sem ninguém ao redor. Já fazia uns 2 dias, pelo que nos passaram informação. Essa é, meu prezado ouvinte, a última hora a qual estamos a anunciar que é muito perigosa. Pode vir a qualquer momento. Quem pode dizer, eu sou muito novo, eu sou muito são, eu faço exercícios, etc., me cuido da alimentação. Muito bem, isso tudo é muito bom. Eu também procuro fazer algo por minha saúde, mas isso não me dá a segurança de que estarei vivo amanhã. A última hora para mim pode ser essa noite, pode chegar essa noite. E para você, a mesma coisa, pode chegar essa noite. E é tratar sobre este assunto primordial. É que estamos aqui todos os domingos. Deixai, pois, as ilusões. Voltem-se para o que é verdadeiro, para aquilo que é concreto, para aquilo que é certo. O Senhor diz na sua palavra, olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sede salvos. Tudo que Deus quer é que todas as pessoas sejam salvas, que você também seja salvo. Pois bem, é só querer. Vamos ler aqui uma palavra curta, muito interessante, depois passaremos para outras passagens. Diz aqui, quem és tu? E mais, que dizes a teu respeito? Vocês sabem a quem se refere estes versículos? Se referem a João Batista. Vamos ler no versículo 19, capítulo 1. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Vou repetir. Em João, capítulo 1, versículo 19. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a teu respeito? Ou a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso era o que João tinha para fazer. E por meio desta resposta,
Vejam bem aqui que ele não disse, eu sou João Batista, sou filho daquele homem lá que recebeu a visão lá no santuário. Você se lembra daquele caso lá? E o povo ficou esperando lá fora, e daí já saiu de lá mudo e teve que escrever que matava. Vocês se lembram? Eu sou aquele. Não, João não falou assim. João não, o servo de Deus não é um tagarela. E João não era um tagarela. João era a voz do que clamava no deserto. Mas quem clamava no deserto? Quem estava clamando no deserto? Quem estava clamando no deserto? Vamos ver uma passagem aqui que nós lemos aqui em Ezequiel, no capítulo 33. Olha o que diz aqui. Vejam bem, pensem, raciocinem. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Esse versículo nós encontramos em Ezequiel 33, o versículo 7. E nesse mesmo capítulo nós vamos ler um outro versículo que diz assim, pensem bem, no versículo 11. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Isso está no versículo 11 do capítulo 33 de Ezequiel. Nesse mesmo capítulo nós lemos uma descrição sobre o atalaia. Ele diz assim, fala ao filho do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. A ti, pois, ó filho do homem, então, versículo 7. João Batista estava anunciando de que a vinda do Senhor estava próxima. Aliás, ele já estava entre eles, só não tinha se manifestado ainda. Agora, voz do que clama no deserto. Deus está clamando por meio de João Batista, clamando ao povo. Diz ali, eu gostaria de ler aqui uma passagem muito interessante que está aqui em Isaías, no capítulo 40, o versículo 3, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. A palavra ermo, segundo está no dicionário, quer dizer solitário, que anda sozinho, um local sem habitação. Tudo esses são os sentidos da palavra ermo. E é exatamente nesse local é que Deus tinha plano de fazer, encontrar ali alguém que lhe desse recepção. Aqueles que estavam sozinhos, os perdidos, os desvalidos, os caídos, aqueles eram para ser chamados para lhe darem crédito, para lhe darem um lugar no seu coração. Mas em Israel, poucos lhe deram lugar. No final de todo o trabalho do nosso querido Salvador, nós temos lido lá em Atos, no início, depois da sua
ascensão ao céu, que a Assembleia dos Salvos, dos Redimidos, compunha-se por mais ou menos, diz a palavra, cerca de 120 pessoas. Esses foram aqueles que receberam e que foi feito ali uma aplanação, um lugar para ele. Esses eram os ermos que tinha em Israel. Esses lhe deram lugar para habitação. Mas aqueles que se julgavam terreno plano já, aqueles que se julgavam habitados, de fato ficaram habitados pelas influências do mundo e de Satanás. Agora aquele grupinho pequeno podia contar com a companhia do seu Salvador, do seu Senhor, que lhe aparecia normalmente a cada 8 dias, pelo menos no início, foi visto isso, foi relatado isso. E eles se reuniam nesse primeiro dia da semana na expectativa de que ele viria, porque já estavam acostumados que ele se colocava no meio deles. O que será que eles estavam fazendo? Eu sempre faço uma pergunta, meu prezado ouvinte, faço essas perguntas para que abra o entendimento das pessoas, para entender a sua mensagem. Será que eles estavam jogando uma canastrinha? Será que eles estavam passando tempo com alguns brinquedos, com algumas gracejos? O que eles estavam fazendo? Meus queridos, não quero ofender ninguém, mas eu tenho por certo que no meio dessas 120 pessoas existia um espírito de submissão à sua palavra, na expectativa de que ele se aproximasse, se aparecesse a eles, se revelasse a eles. A sua presença deveria fazer parte daquele grupo. Por isso, meus queridos, de maneira nenhuma, em parte nenhuma das Sagradas Escrituras, nós vemos os membros, os salvos em Cristo, se ocuparem com passatempo. Nós que vivemos numa época de distrações sem fim, de chamamento do mundo como nunca se ouviu, e devemos estar separados desses sistemas, dessas coisas que tiram a atenção do nosso coração da palavra de Deus, dos seus ensinos, e da possibilidade de ele se manifestar de um momento para o outro. Agora, João Batista tinha que anunciar que ele estava prestes a aparecer, a se manifestar, e então todos deveriam ser atraídos pelo seu testemunho, pela sua palavra, pela sua presença. Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas imaginem, quando os primeiros o encontraram e foram levar a notícia, disseram: achamos o Messias, a quem os profetas se referiram. E alguém lhe perguntou quem era. E eles disseram: Jesus, o filho de José, o carpinteiro. Eu faço uma ideia, quantos em Israel levaram, talvez suas carruagens, levaram pedido de móveis para aquele marceneiro celestial, sem o saberem. E assim, meus queridos, talvez muitos até reclamaram de alguma coisa, não de alguma coisa mal feita, porque tudo que ele fez foi perfeitamente feito a seu tempo, conforme era de ser. Mas nunca podemos deixar de entender que há aqueles que acham defeito em tudo. Ali estava o carpinteiro, ali estava o Messias, ali estava o prometido, ali estava o enviado do Pai, secretamente.
As pessoas chegavam lá, quantos meninos talvez se aproximassem dele, sem o saber que ele era o Filho de Deus, meus amados, e é bem certo, não o reconheceram, não o receberam, capítulo 1 de João, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que pagam fielmente o seu dízimo. Opa, não, perdão. Não é a esses que pagam fielmente o dízimo, é aqueles que creem no seu nome. Por isso nós não deixamos por menos. A salvação não depende de dízimos. Se alguém está pensando que estou falando errado, confira nas Sagradas Escrituras. A salvação não depende de obras. A salvação não depende de ajudar os pobres. A salvação não depende de nada do que nós pudéssemos fazer. Tudo Ele tem feito e alcança esta salvação gratuitamente pela fé nele. E era essa voz que clamava por meio de João Batista. Mas diz a Bíblia aqui, no deserto. No deserto. Quem não sabe o que é um deserto? O deserto é inabitável. Então, ali, para Deus, não havia ninguém. Tão poucos que poderíamos dizer que não havia ninguém. Porque ele disse, clamei, e não houve quem atendesse. Chamei, e ninguém me respondeu. Então é certo que muito poucos, naqueles momentos, naquelas aclamações de Deus por meio, daquele clamor, melhor dizendo, de Deus por meio de João Batista, poucos deram mesmo ouvidos. Mas teve aqueles que lhe atenderam. Quem sabe estou falando para alguém que também está disposto a atender às aclamações de hoje, ao clamor de hoje. Aquela cidade que não desse ouvidos para o seu atalaia, sofreria a invasão do inimigo. E o inimigo a tomaria de surpresa, sem eles se prepararem. E assim também a mensagem do Evangelho que anuncia de que em breve o Senhor há de voltar e retirar dessa terra todos quantos lhes são convertidos, lhes são redimidos. Que maravilha! Irão para a sua companhia eternamente. Quantas notícias tristes temos ouvido todos os dias, como tenho falado aqui, mencionado a morte daquele homem. A gente estava admirando as suas obras ali, a sua construção, simples, mas pelo jeito que se vê da rua, muito bonita, bem planejada. Mas ele já estava na eternidade. Ele já estava no local, no seu destino final, naquele destino que de lá ele nunca mais vai sair. Será que ele deu ouvidos à mensagem dos atalaias de Deus da nossa época? Será que ele atendeu às mensagens? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus? Será que ele deu ouvidos a isso? Pois é. O Senhor tem enviado os seus atalaias em toda parte. A Bíblia diz: aqueles que lhe dão ouvidos habitarão seguro, tranquilos e sem temor do mal. Isso se lê lá no livro dos Provérbios. Mas também lá está escrito: mas porque clamei e vós recusastes, eis que sobrevirá a vossa destruição, a vossa angústia.
como um redemoinho. Então me invocarão, mas eu não responderei. Porque não é mais hora de fazer pedidos e clamar a Deus por socorro quando chegar a sentença dos ímpios. A sentença dos ímpios chegará numa época em que a salvação será retirada de pauta, para que gozem do fruto das suas obras, conforme está lá nessa passagem de Provérbios. Mas, que temos a dizer? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Deus quer salvar os homens, por isso enviou o seu amado Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem pessoas que não gostam dessa mensagem, infelizmente, porque esta mensagem é uma mensagem que fala do porvir. É uma mensagem que fala do que será depois da morte. Mas ora, no início do programa, na saudação do Samuel, ele já citou o versículo de Hebreus, capítulo 9, o verso 27. Depois da morte, vem o juízo. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto, o juízo. Tenho falado com um amigo esta semana sobre a eternidade. A eternidade é uma palavra que as pessoas não gostam de ouvir, porque a palavra eternidade fala de acerto de contas com Deus e sentença e retribuição. Essa é a eternidade. Lá não se planta milho, lá não se planta soja, lá não se abre um negócio, lá não se faz compra e nem venda. Lá é o acerto de contas. Lá não tem passatempo, lá é um acerto de contas. Nós lemos lá no livro de Eclesiastes, dos últimos, no encerrar o livro, que diz assim: Deus trará a juízo todas as coisas, todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Meus prezados e queridos ouvintes, isso deve trazer um certo temor. Porque se porventura você olhar para a tua história e tu não encontrares um momento em que você pensou no teu caso, não no caso do teu vizinho, não no caso dos corruptos que estão desviando verbas públicas, não. Pensa no teu caso, o teu problema. Como tu estará de cara a cara com teu Deus? Como vai tratar esse assunto lá no trono branco? Quais as respostas que tu darás? A Bíblia diz que de 1000 perguntas, o homem não responderá uma. Isso quem disse foi um homem justo. Quem falou essas verdades foi um homem justo. Um homem que se desviava do mal. Um homem que não tinha justo igual na terra, declarado pelo Criador. Ele que disse: de 1000 perguntas, não te responderei nenhuma. Porque Deus é santo, 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 e não tolera pecados, nem grandes, nem pequenos. Alguns pensam que esse Deus de amor não vai levar em conta todas as coisas, tudo que é coisinha qualquer. Não. O apóstolo Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que todo pecado recebeu a justa sentença, justo juízo. Portanto, estamos aqui, clamando a você, aos corações que estão solitários, aos corações que estão inabitados.
Jesus Cristo está à porta e bate. Se abrires a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu prezado e querido ouvinte, escute bem. Aqui não é lugar de descanso. Por causa da imundícia que corrói, e que corrói dolorosamente. O conselho é: levantai-vos e ide-vos embora. Ide para onde? Para o abrigo de Deus, para Cristo Jesus, aquele que abriga os seus redimidos. E você ficará como os demais, guardados, protegidos e seguros sob os seus cuidados. Crê nesse Jesus Cristo, o Senhor, e será salvo.